Então vamos lá, pessoal. Recapitulando para você não confundir. Quando a gente está falando daquela desapropriação por utilidade pública, a Constituição diz: pagamento de forma prévia, justa e em dinheiro. Ok. Calma, vamos devagar para você entender o que o parágrafo 4º está falando. Diz assim: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o adequado aproveitamento ou parcelamento. Vamos parar aqui. Vamos parar no parágrafo 4º, antes da gente seguir para os incisos, para eu te explicar o que ele está falando. Ele está dizendo assim: sabe aquele terreno baldio? Ele é considerado não aproveitado, tá? Não edificado. Sabe aquela casa abandonada? Tipo, tem a propriedade, tem a casa construída, mas ninguém mora lá faz anos. Ela é não utilizada. Então, terreno baldio é não edificado. A casa abandonada é não utilizado. E ainda tem o subutilizado. Sabe aquele terreno enorme que daí o cara, só para dizer que não está abandonado, que ele está fazendo alguma coisa, ele vai e faz uma guarita? Uma guaritinha, assim. Ou uma meiágua que nem morar alguém lá mora. É só para tentar burlar. Esta propriedade está sendo subutilizada. Ela podia estar sendo utilizada para tantas outras coisas, para tão mais, e foi feita uma coisinha irrisória só para tentar disfarçar. Então, o que o parágrafo 4º está dizendo é: nessas situações em que o município, o poder público municipal, identifica algum destes casos, o município pode exigir do proprietário que ele faça o aproveitamento ou o parcelamento desta propriedade, tá? Mas o parágrafo 4º também diz pra gente assim: só que para isso ele tem que ter plano diretor. Se ele não tiver plano diretor, ele não pode fazer isso. Ó, ele diz assim, ó: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor. Ou seja, um município que não tem plano diretor não tem como ter essas áreas incluídas no plano diretor. Então, concordam que ele não falou tem que, obrigatoriamente, um município que queira usar isso tem que fazer plano diretor, mas ficou subentendido, tá? Porque ele disse, para poder fazer isso, tem que ter plano diretor. Então, retomando. O município que identifica uma dessas três situações de propriedade não utilizada, não edificada ou subutilizada, ele pode exigir do proprietário que este proprietário faça um parcelamento desta propriedade ou, de alguma forma, construa alguma coisa. E o poder público municipal pode fazer isso de forma compulsória. É isso que a Constituição está dizendo. O que é compulsório? É obrigando mesmo. É vindo e falando, você vai fazer, você vai dar um jeito, eu tô mandando você fazer. Ele tem que ter uma lei específica para isso, tá? Porque nessa lei específica vai estar regulamentado ali as regrinhas, qual que é o prazo, como que isso vai funcionar, que áreas são essas, que propriedades são essas em que isso vai acontecer, tá? Mas a Constituição disse pode? Pode. Beleza. Então, o município identificou propriedades nesta situação aqui. Qual é a primeira coisa que o município pode fazer? E vejam, aqui os 3 incisos que eu vou passar para vocês devem ser seguidos nesta ordem. Não pode pular, não pode o município querer direto partir para o inciso 2 ou direto para o inciso 3. Tem que seguir a ordem dos 3 incisos. O primeiro inciso é parcelamento ou edificação compulsória. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Então, o município identificou ali propriedades em uma daquelas 3 situações. Primeira coisa que o município pode fazer: parcelamento ou edificação compulsória. Vai ter que ter uma lei própria para estabelecer quais são os prazos, quais são as regras, como é que isso vai funcionar. O proprietário ele vai ser notificado disso, tá? Ele vai receber uma notificação: olha, você está sendo compelido a fazer algo nesta propriedade. Você tem prazo de tanto para cumprir, você deve apresentar. Todas as regrinhas vão estar lá nessa lei específica. Passou o prazo que a lei específica determinou, o prazo, né, após a notificação desse proprietário, e ele foi nada, continuou se fingindo de múmia e não fez absolutamente nada. Qual é o segundo passo que o município pode fazer então? IPTU progressivo no tempo, tá? O inciso 2 diz exatamente assim, ó: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. E a Constituição só fala isso, tá? IPTU progressivo no tempo.
que acontece? Constituição 1988. Pairou aquela dúvida. Progride por quanto tempo? Progressivo no tempo. Por quanto tempo isso aqui fica progredindo? Então a gente vai aumentando o IPTU do cara. Aumenta um pouquinho, aumenta mais um pouco, aumenta. Qual é o limite? O céu é o limite? A gente aumenta o IPTU dele até onde? Até atingir o valor da propriedade? Já vi questão falando isso, hein? Aumenta o valor do IPTU até atingir o valor da propriedade. Por quê? Porque daí a gente desapropria ele sem precisar pagar nada, tá? Não. Só que a Constituição não trouxe essa resposta, tá? Quem trouxe essa resposta pra gente foi o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Essa lei regulamenta o artigo 182 da Constituição. Então, ela é que veio trazer as regrinhas pra gente com relação a esta progressão do IPTU. E o que ela disse foi o seguinte: vai progredir por, no máximo, 5 anos. Então, eu posso progredir um pouquinho um ano, um pouquinho no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Aí acabou. Acabou essa palhaçada. Eu passei 5 anos aqui aumentando o teu IPTU para ver se você fazia alguma coisa que você não fez. Então, por 5 anos ou até 15%. Então, vejam, essa história de aumentar o IPTU do cara até 100% do valor da propriedade para poder tomar dele não tem cabimento, tá? O máximo que o IPTU pode ir progredindo é 15%, tá? E além disso, de um ano para o outro, durante esses 5 anos que a gente vai progredindo, de um ano para o outro não pode mais do que dobrar a quantidade. Por que a Constituição disse isso? Para que os prefeitos não fizessem assim, já no primeiro ano, então, já que o limite é 15%, já no primeiro ano eu aumento 15%, no segundo eu mantenho, no terceiro eu mantenho, no quarto eu mantenho, no quinto eu mantenho. Aí eu parto para o terceiro inciso. Não, de um ano para o outro não pode mais do que dobrar. Então tem que fazer a conta certinho se você quer atingir o 15% ao longo desses 5 anos, como é que você vai fazendo? Já no primeiro ano de largada já aumenta 5, 6% para depois... Não, 5, 6 já não ia dar, tem que ser menos. Tem que ser ali uns 2% para daí você ir de um ano para o outro sempre dobrando este valor, tá? Mas e aí, prof? Passamos 5 anos aumentando o valor do IPTU do cara, já chegamos ao limite de 15% e ele continua múmia, né? Não fazendo absolutamente nada. Qual é o terceiro passo? Gente, aqui é o ápice do que um proprietário não pode querer na vida dele, né? Que é o que? Ser desapropriado, tá? Só que por que vocês agora vão pegar a caneta de purpurina de vocês e vão grifar muito isso? Porque lembram que a gente encerrou a parte anterior do vídeo falando sobre desapropriação, que era o parágrafo 3º? E daí eu falei para vocês, tem que ser pago de forma prévia, justa e em dinheiro. Vejam o que diz o inciso 3 aqui do parágrafo 4º. Desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurando o valor real da indenização e os juros legais. Prof, você tinha me dito que o pagamento tem que ser prévio, justo e em dinheiro. Em dinheiro. Lembram que eu falei para vocês, não pode ser bala, não pode ser crédito, não pode ser qualquer outra coisa, tem que ser dinheiro? Por que agora aqui ele está falando que a desapropriação vai ser paga em títulos da dívida pública? Se você não tem muita familiaridade, eu vou te só dar um caminho aqui, ó. Títulos da dívida pública é tipo assim, você recebe um cupom, você recebe um voucher e você entra numa fila sem fim com esse voucher na mão, esperando que um dia, antes da sua morte, você veja a cor desse dinheiro. Isso é títulos da dívida pública, tá? Então, quem recebe um título da dívida pública não é um cara que fica feliz, ele não fica satisfeito com aquilo. Então, esse cara aqui, que vai ser desapropriado e vai embora só com o título da dívida pública, possivelmente ele morra antes de conseguir comprar outra propriedade. Professora, você me falou no parágrafo anterior, que tem que pagar antes para o cara poder comprar outra coisa, que não pode pagar em outra forma que não seja dinheiro. O que mudou aqui? Gente, atenção ao pulo do gato aqui. O que muda do parágrafo 3º para o parágrafo 4º? No parágrafo 3º a gente estava falando, se você for desapropriado por utilidade pública, pagamento prévio, justo e em dinheiro. No parágrafo 4º a gente está falando do cara que está sendo desapropriado, por quê?
Porque ele não cumpre com a função social da propriedade. Porque ele é um cara que tem ou uma propriedade abandonada, um casarão lá sem nada, uma propriedade subutilizada. Então, esta desapropriação que estamos falando aqui no parágrafo 4º, inciso 3º, é uma desapropriação que eu gosto de chamar de desapropriação sancionatória. É uma desapropriação punitiva. Eu não estou desapropriando esse cara porque eu preciso da propriedade dele. Eu estou desapropriando ele porque eu dei a chance dele parcelar compulsoriamente e ele não parcelou. Eu dei a chance de aumentar o IPTU dele para ver se ele fazia alguma coisa, ele também não fez. Então, ele não me deixou outra alternativa a não ser falar: ei, amigo, me dá aqui tua propriedade. Já que você não vai dar função social para ela, eu vou. Pega esse voucher aqui, entra na fila, senta e aguarda ser chamado, tá? Então, cuidem com isso. A diferença entre a desapropriação por utilidade pública e a diferença que está na desapropriação por sanção, por punição, tá? Então, você não vai ser pago de forma justa, prévia em dinheiro. Você vai receber títulos da dívida pública que tem que ser previamente aprovados pelo Senado, que podem ser pagos em 10 parcelas iguais e sucessivas, ou seja, senta e chora, tá? Então, este é o artigo 182, lindo, maravilhoso e importantíssimo. O 183 vai falar pra gente sobre o uso capião. Eu imagino que isso vocês já até estudaram em constitucional, então não vamos nos alongar aqui, a gente não precisa perder muito tempo com isso, mas eu quero passar com vocês porque é uma questão urbana também, é uma questão urbanística, essa desapropriação de imóvel urbano. Então o artigo 183 diz: aquele que possuir uma área urbana, estamos falando de desapropriação urbana só, aquele que possuir uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel, rural ou urbano. Anota quais são os requisitos para que se possa pedir uso capião urbano. Primeiro, a propriedade não pode passar de 250 metros quadrados. Professora, e se a propriedade tiver mais do que 250 metros quadrados e eu entrar com pedido de uso capião? Pode, você pode até entrar, mas você não vai levar mais do que 250 metros quadrados, tá? O máximo que vai vir na sentença dizendo, ok, você ganhou o uso capião, é 250 metros quadrados, tá? Então, o primeiro requisito, propriedade de até 250 metros quadrados. Por 5 anos ininterruptos, tá? Não é fico um ano, vou para outro, volto, mais 2, mais... Não, 5 anos seguidos dentro desta mesma propriedade. Sem oposição, cuidado com isso, tá, gente? De repente o proprietário, o verdadeiro dono do imóvel já fez um boletim de ocorrência lá para falar que você invadiu a propriedade dele. Já quebrou um dos requisitos, tá? Porque sem oposição quer dizer, nunca ninguém foi lá requerer o direito sobre aquela propriedade, tá? Sem oposição, tem que utilizar para moradia própria ou da família. Então, eu não posso, eu entro num local, mas eu não moro de fato lá, eu tenho a minha outra casa, eu moro em outro lugar, ou é até alugada, eu moro em outro lugar, de vez em quando eu apareço lá para cortar uma grama, limpar, deixar tal, porque eu pretendo pedir uso capião depois. Não, tem que utilizar para moradia própria ou da família, e desde que não seja proprietário de nenhum outro imóvel, seja urbano ou seja rural. Então, 5 requisitos para que a pessoa adquira aqui o domínio. Vejam, ele não ganhou. Não é, cumpriu os 5 requisitos, uso capião, ok. Não, ele ainda vai ter que acionar o judiciário para isso. Agora tem até de forma extrajudicial, mas ele vai ter que movimentar todo um processo para isso. Ele cumpriu os 5 requisitos, ele adquiriu o domínio, ele ainda não adquiriu a propriedade, tá? Então, cumpriu ali, adquiriu o domínio. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentes do estado civil, tá? Então, aqui, o que a Constituição fez foi dizer o seguinte, independente se são casados, se vivem só em união estável, qual é o estado civil deles, qualquer um dos dois pode ingressar com esse pedido de uso capião. Parágrafo 2º, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez, então não rola você achar que pede uso capião aqui, aí deu tudo certo, ganhei o título da propriedade.
Aí vou e peço, entro em outra propriedade, espero, cumprir os 5 requisitos, peço de novo e de novo e de novo. Uma vez só esse direito será concedido a alguém. Então, mas eu vendi, eu já não tenho mais aquela propriedade, então vou entrar com um novo pedido. Não, você já foi beneficiado uma vez, não vai ser de novo. E o parágrafo 3º é evidente, óbvio, né, que imóveis públicos não são passíveis de uso capião. Não dá para invadir um imóvel público, por mais que ele esteja abandonado, e querer depois pedir uso capião. A gente teve um caso faz uns 3 anos, bem emblemático aqui em Curitiba, de uma área que estava ocupada há muito, muito, muito tempo. Assim, cerca de 20 anos aquela área estava ocupada por famílias e de repente, e era uma área do INSS, era uma área pública então. O proprietário era o INSS. E de repente o INSS fala: ei, reintegração de posse. Sai todo mundo aí que eu quero entrar. Eu vou construir, eu vou fazer aqui as minhas, seja lá o que for. Só que o que acontece, gente? Essa galera que morava lá há 20 anos, eles pagavam até IPTU. A prefeitura tinha regularizado a situação para eles e eles pagavam IPTU da área, mesmo sem serem donos daquela área, eles pagavam IPTU. E aí tá uma brigaiada isso aí, porque a prefeitura não podia ter feito. Bem no fim, o que aconteceu? Atualmente, eu não estou bem inteirada do assunto, mas o que eu posso afirmar para vocês, porque eu passo na frente e sei. Eles foram sim, houve a reintegração de posse, essas famílias tiveram que sair de lá, já há movimentação, construções ali do INSS, eles estão fazendo alguma coisa ali, e judicialmente eu não sei como é que está essa situação lá frente à prefeitura e tudo mais, se vai haver indenização para essas famílias ou não. A Constituição é clara, imóvel público não é passível de uso capião. Se essas pessoas estavam lá esperando que isso acontecesse, não vai rolar, né? O que mais aqui que é importante do nosso material? Eu coloquei aqui algumas informações que eu gostaria que vocês lessem com relação a núcleos urbanos informais, tá? Como é que funciona? Eu coloquei aqui para vocês no material a respeito de uso capião coletivo, tá? Isso é bem legal, isso pode acontecer sim. Então, que são esses núcleos informais, né? Então, várias pessoas que moram no mesmo local entram com uma ação coletiva de pedido de uso capião. Dá uma olhada ali em quais são os requisitos, certo? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que podem me procurar. Depois disso, eu coloco aqui uma explicação um pouquinho mais detalhada para vocês daqueles 3 instrumentos lá em cima: parcelamento e edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação, tá? Que são temas super importantes, mas que isso aqui tudo eu já falei para vocês. E para a gente finalizar, plano diretor, vamos retomar esse assunto. Então, como eu falei para vocês, a Constituição disse para gente, quando que é obrigatório um município fazer plano diretor? Você lembra? Vai, puxa aí. Mais de 20 mil habitantes. Ok. Só que aí eu falei para vocês, tem o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, que regulamenta o artigo 182 da Constituição. E no artigo 40 e 41, ele retoma aqui algumas questões relacionadas à obrigatoriedade ou não do plano diretor e quais são as regras do plano diretor. E isto é importante, vamos falar sobre isso. Então, o artigo 40 do Estatuto da Cidade diz pra gente assim: o plano diretor, aprovado por lei municipal, ok, a Constituição já tinha falado pra gente no artigo 182, que todo plano diretor tem que ser aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Beleza, a Constituição também tinha dito, quer desenvolver, quer crescer, quer expandir, tem que ter plano diretor. Parágrafo 1º. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes do plano diretor. Então vejam, porque, gente, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, essas questões de orçamento do município, elas mudam, né, de 2 em 2 anos, a cada 4 anos, a cada gestão, são mutáveis, né? Elas são dinâmicas, as questões orçamentárias. Então,
E já o plano diretor, não, já vou contar para vocês de quanto em quanto tempo o plano diretor precisa ser renovado. Ele também não é ad eterno, assim, publica lá a lei do plano diretor e nunca mais muda, não. Mas ele tem uma duração, ele tem um período de vigência maior do que essas leis orçamentárias. Então, por isso que o Estatuto da Cidade aqui falou, essas leis orçamentárias precisam obedecer ao plano diretor, precisam prestar atenção nas questões que foram postas no plano diretor. Parágrafo 2º. O plano diretor deve englobar o território do município como um todo. Gente, presta atenção aqui, porque o que acontece? Muita gente confunde e acha que plano diretor... para que serve o plano diretor? A professora já falou 2 vezes isso hoje pra gente. Para expansão e desenvolvimento urbano. Então a área rural não precisa. O plano diretor não vai abranger a área rural. Não. A Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, falou: o plano diretor tem que abranger todo o território do município, seja que tenha parte rural ou não, tá? Então, tudo que for rural ou urbano tem que estar abrangido pelo plano diretor. Parágrafo 3º. A lei que instituir o plano diretor será revisada pelo menos a cada 10 anos. Pelo menos a cada 10 anos. Então não é uma lei que a gente faz e larga lá e deixa. Porque, gente, concordam comigo que as cidades são muito dinâmicas? Imagina se a gente fizesse uma lei para tratar para onde que a cidade vai expandir, como é que ela vai crescer, o que vai acontecer, o que é permitido, o que é proibido, o que pode, o que não pode, e nunca mais revisasse. Então temos lá o plano diretor do município de Guaratuba, de 1943. Gente, né? Não faz sentido. Então, pelo menos a cada 10 anos precisa revisar. Pode revisar a cada 9, a cada 8, a cada 7? Pode. O que não pode é deixar passar de 10 anos, sob pena do prefeito responder por improbidade administrativa, tá? O prefeito responde pessoalmente por improbidade administrativa se na gestão dele passou os 10 anos do plano diretor. Parágrafo 3º. A lei que instituir o plano diretor... parágrafo 3º a gente acabou de ver, perdão. O parágrafo 4º. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização da sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão promoção de audiências públicas e debates. Gente, durante o processo de elaboração dessa lei ou da revisão, que tem que ser feita a cada 10 anos pelo menos, tem que ter audiência pública, tem que ter debate, tem que ouvir a população, tem que saber o que estão falando, o que estão pensando a respeito. Tudo tem que ser público, tudo tem que ser mostrado para a população. Parágrafo 2º, publicidade quanto aos documentos e informações que sejam produzidas. Não pode querer esconder o município pretende criar uma área industrial do lado de de uma escola, por exemplo. Nós vamos permitir uma área industrial que vai ter indústria metalúrgica, metais pesados, um monte de coisa tóxica, entende? Publicidade de tudo, a população tem que saber o que está acontecendo. Terceiro, acesso de qualquer interessado aos documentos. Basicamente, os 3 incisos aqui giram em torno de manter tudo público, todo mundo precisa saber, seja por audiências e debates, seja manter os materiais públicos, seja manter acesso a quem queira. E o artigo 41, para a gente finalizar o assunto nosso aqui, é o seguinte: falei para vocês, a Constituição diz que é obrigatório fazer plano diretor em municípios com mais de 20 mil habitantes. O plano diretor vem e diz o seguinte, o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade vem e diz, não, eu acredito que precisa de plano diretor algumas outras situações. E aqui, antes que vocês pensem nisso, já vou logo antecipando, não há inconstitucionalidade nisso aqui, tá? Professora, mas uma lei infraconstitucional criou regras diferentes do que estava na Constituição. Sim, mas ele foi mais restritivo. Ele criou novas sem ser contrário ao que estava na Constituição. Seria inconstitucional se o Estatuto da Cidade dissesse: se só precisa de plano diretor cidades com mais de 30 mil habitantes. Concordam que daí ele foi contrário ao que dizia a Constituição, porque a Constituição disse que precisa a partir de 20 mil? Então, o Estatuto da Cidade não é inconstitucional. Quais são as regras? Quais são os 6 casos que o Estatuto da Cidade falou? Precisa de plano diretor. O primeiro, ele repete o que estava na Constituição. Cidades com mais de 20 mil habitantes. Beleza, esse a gente já sabia.
Segundo, municípios integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Então, independente de um município pequenininho ter mais ou menos de 20 mil habitantes, se ele for incluído na região metropolitana de um município maior, ele obrigatoriamente tem que fazer plano diretor, tá? Ah, mas ele só tem 10 mil habitantes. Não interessa. Se ele vai compor a região metropolitana de outro município, ele vai ter que fazer plano diretor. Terceiro caso, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º do 182, que eram os casos de parcelamento ou edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação, tá? Lembra? Eu já tinha falado para vocês, para que o município possa, ele identificou aquelas propriedades subutilizadas, não utilizadas, terreno baldio, ele identificou isso e ele quer aproveitar os instrumentos que ele tem de poder usar essa propriedade, ele tem que ter plano diretor. Quarto caso, municípios integrantes de áreas de especial interesse turístico. Então vejam, às vezes um município, vou dar aqui como exemplo Morretes, mas eu não sei quantos mil habitantes tem Morretes, mas vamos pensar que Morretes não tivesse 20 mil habitantes, mas é ou não é um município de especial interesse turístico? Precisa de plano diretor. Porque o que acontece? Por que a Constituição teve esse cuidado? Concordam que municípios que têm interesse turístico, eventualmente chega ali épocas do ano que vai ter mais do que 20 mil habitantes ali dentro? Então, o município pode não ter 20 mil habitantes, mas eventualmente, somando o número de turistas que estão ali, chega a ultrapassar esses 20 mil habitantes. Então, ele precisa de plano diretor. Quinto caso, municípios que estejam inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, regional ou nacional. Então veja, de repente uma grande, sei lá, uma Itaipu da vida, por exemplo, né? Um empreendimento muito grande que gera impactos ambientais, gerou e ainda gera impactos ambientais, não só em Foz do Iguaçu. Concordam comigo que quando Itaipu foi criada, os impactos foram muito além do que só o município de Foz do Iguaçu? Vários outros municípios em volta também foram ambientalmente impactados? É disso que esse inciso está falando. Se tem um empreendimento que vai causar um impacto, o empreendimento nem precisa estar no município, pode ser no vizinho, mas se esse empreendimento gera impactos ambientais que atingem um outro município do lado, mesmo que esse município não tenha 20 mil habitantes, ele vai ter que fazer plano diretor. Só que daí aqui toma um pouco de cuidado, porque você concorda comigo que esse município não tinha nada a ver com a história. Ele não vai arrecadar com esse empreendimento, porque o empreendimento está no município vizinho, não está ali nele. Ele não vai arrecadar, ele vai ser ambientalmente impactado com aquilo e ele ainda vai ter que tirar dinheiro do bolso para fazer um plano diretor, porque não é barato, tem todo um estudo que gira em torno do plano diretor, ele vai ter que arcar com isso. Concordam que não seria certo? Então, nesses casos, fica aqui a ressalva de que os custos para fazer esse plano diretor ficam na conta do empreendedor, tá? E por último, o último caso em que precisa de plano diretor são áreas incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos geográficos ou geológicos ou hidrológicos correlatos. Então, municípios que estão aí sempre suscetíveis a ter deslizamento, ter enchente, ter inundação, tá? Esses municípios precisam de plano diretor até para definir de que forma a cidade vai crescer, para onde vai crescer, o que vai ser feito, como é que a gente contém. Não vamos colocar as pessoas, não vamos fazer uma área residencial onde a gente sabe que todo ano inunda, todo ano desliza a terra, todo ano tem enchente, tá? Então o município precisa se planejar com um pouco mais de carinho quando ele tem estas áreas. Então ele precisa do plano diretor, certo, gente? Então, sobre as questões urbanísticas, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, certo? E vamos conversando. Não tem, por enquanto, nenhuma atividade que eu tenha colocado aqui no vídeo, mas eu ainda vou pensar em alguma coisa para postar para vocês junto com o vídeo. Vou colocar ali provavelmente algumas questões objetivas para vocês responderem, tá? Para nossa próxima semana estava programado revisão, para que na outra a gente faça a prova. Então eu vou tentar aí fazer com vocês essa nossa revisão ao vivo, tá? Vamos tentar aí pelo aplicativo Zoom, vamos ver se a gente consegue reunir todo mundo e fazer uma revisão na semana que vem, para na outra a gente fazer nossa prova, certo? Um abraço para vocês, fiquem bem!